também. Alguns de vocês se lembram da Grande Depressão dos anos 30, mas muitos só sabem por ouvir contar. Deixe-me levá-lo agora ao QG da Igreja Adventista do Sétimo Dia para uma história secreta. Uma história tão notável, tão incrível, que deveria dissipar para sempre qualquer ansiedade sobre o futuro. E eu lhe garanto que a história é verdadeira. Os participantes eram meus amigos. W.H. Williams era um bom diretor de finanças. Ele entendia sobre moedas de muitos países. Numa época de depressão, quando as verbas eram escassas e as pessoas passavam fome, ele era o homem certo para o posto que mantinha como segundo tesoureiro da Associação Geral dos Adventistas do Sétimo Dia, em Washington, D.C. Ele era o homem certo, eu digo, para o cargo, não apenas por causa de sua experiência, mas porque a sua fé pessoal em Deus era tal que, numa época de emergência, ele fazia tudo o que Deus lhe mandasse fazer, não importa quão estranho ou irracional pudesse parecer. Eu tive o privilégio de conhecê-lo brevemente antes de se aposentar em 1956. Mas estamos em 1933. Era hora de fechar numa tarde de quinta-feira. O Sr. Williams sentou-se em seu escritório, alegre por poder relaxar após um dia tarefado. Sua esposa estava fora, portanto, atrasar alguns minutos não ia importar. Ele pensou como ia ser bom ir para a cama cedo e ter o descanso tão necessário. Mas aí ele sentiu uma pressão em seu ombro e uma voz clara disse num tom de comando: "Vá a Nova York esta noite." Ir a Nova York? Ora, o pastor Williams era o tesoureiro responsável pelo fluxo do dinheiro denominacional que entrava e saía da Associação Geral, tanto para as divisões no exterior como na América do Norte. Era ele que mexia com bancos e, sabiamente, não depositava as verbas num só banco. O dinheiro era distribuído entre um banco do centro de Washington, um do outro lado da rua em Tacoma Park e em 2 bancos em Nova York. Ele ia frequentemente a Nova York enfiar por cabo verbas para as divisões no exterior, mas ainda faltavam 10 dias para isso. Ir a Nova York esta noite? Ele se agarrou em sua poltrona e aí inclinou a cabeça. Ele disse: "Senhor, eu não tenho autoridade para operar negócios nesta época. O que vou fazer quando chegar lá?" A pressão continuou. "Vá." Ele estava cansado. Ele detestava uma viagem tarde da noite de bonde até a ferroviária. Então foi até a antessala do seu escritório para ver se Chester Rogers, seu fiel secretário, tinha ido para casa. Ele não tinha. Este prontamente concordou em levá-lo até a ferroviária para o trem da meia-noite. Chester Rogers não fez qualquer pergunta, mas certamente ele tinha razões para ficar curioso sobre o que estava acontecendo, porque o pastor Williams estava fazendo uma viagem não programada até Nova York de noite, 10 dias antes e sem autorização. E havia algo mais estranho. Durante algum tempo, o pastor Williams vinha retirando dinheiro do banco em Tacoma Park, $1.000 de cada vez. Em cada ocasião, ele havia simplesmente pedido a Chester para colocar as 10 notas de $100 num envelope, datá-lo, marcar a quantia e colocá-lo no cofre do escritório. Por que isso tudo? O pastor Williams não poderia dizer a ele, porque também não sabia a razão. Cedo na manhã seguinte, ele chegou a Nova York, ainda sem saber por que estava lá. Mas aí a resposta veio claramente: vá aos 2 bancos e remeta o dinheiro da missão para cada divisão. Ele lembrou a Deus que era muito cedo no mês, mas instruções permaneceram intactas. Quando os bancos abriram naquela sexta-feira de manhã, ele viu-se de frente para o caixa, que geralmente cuidava de seus negócios. Talvez ele perguntasse o porquê de sua vinda tão cedo no mês e tão cedo de manhã. Mas ele nem sequer ergueu os olhos. O pastor Williams deu a ele uma lista das quantias a enviar para cada divisão. Aí aconteceu outra coisa estranha. Ele viu-se de repente dizendo: eu gostaria de mandar o triplo da importância que sempre enviamos em cada caso, por favor. Em sua mente ele conseguia ver o total na conta. Havia o suficiente para o triplo das remessas normais, mas iria ficar muito pouco de reserva. Ele insistiu que o caixa fizesse a transação imediatamente. Antes de entrar no banco, aquela manhã, ele tinha estado tremendo, a ponto de mal poder andar. Mas uma vez dentro do banco, toda a tremedeira e todo o seu temor desapareceram. Do lado de fora, novamente, os tremores voltaram.
Como ele poderia explicar o que acabara de fazer sem autorização? De novo, ele sentiu a pressão em seu ombro e ouviu as palavras: "Vá ao outro banco e mande as verbas agora." E a voz parecia como se não houvesse tempo a perder. No segundo banco, assim como no primeiro, ele recebeu uma acolhida cordial e a garantia de que a transação seria feita imediatamente. Ele sabia o que fazer em seguida. Telegrafou para cada divisão: "Conserve verbas. Segue carta." Tendo feito isso, ele de repente percebeu que estava completamente exausto. De volta em casa, ele dormiu tranquilamente, acordando tarde na manhã seguinte. O sol brilhava sobre a sua cama. Era 4 de março de 1933, o dia que o novo presidente ia ser empossado, Franklin D. Roosevelt. Ele ficou lá por um momento. Era tão bom relaxar. Aí, através da janela aberta, veio o grito rouco de um jornaleiro: "Extra! Extra! Bancos fechados! Extra! Bancos fechados em todo o país!" O pastor Williams pulou da cama e correu para a porta de pijama, atrás de um jornal. Ele tinha que saber o que tinha acontecido. E lá estava. Uma manchete negra de quase 5 centímetros de altura. Bancos fechados em todo o país. Agora ele sabia. O novo presidente só iria proclamar seu famoso feriado bancário no dia seguinte. Mas na manhã de 4 de março, dia da posse, corretores da Bolsa de Nova York viram Richard Whitney, o diretor da Bolsa, preparando-se para fazer o histórico anúncio. A Bolsa havia fechado não apenas por um dia, mas indefinidamente. O sistema bancário sofreu um colapso. A emergência era total e a nação teria que se ajustar a um mundo sem dinheiro. Milhares de pequenos bancos jamais voltaram a abrir. Foi uma tragédia e muitos daqueles que sobreviveram só abriram depois de 3 meses. E durante aquele período não foi possível enviar dinheiro para fora dos Estados Unidos. Mas todos os missionários no exterior foram assim atendidos durante aqueles 3 meses. E quando os envelopes no cofre do escritório foram contados, havia apenas o suficiente para pagar a folha dos funcionários durante 3 meses. Amigo, haverá outros desastres naturais. Mais incêndios, inundações e tudo mais. E poderá haver uma outra grande depressão. Quem sabe? Mas isso realmente importa com um Deus assim? Ouça essa música.